Olá, alunos! Estamos para mais uma aula de matemática aqui. Eu sou o professor Diego Boing e hoje o nosso assunto é um assunto novo, funções quadráticas, ok? Mas antes de falar das funções quadráticas, nós temos aqueles recadinhos de sempre, né? Você que tem acesso ao Classroom, não esqueça de fazer as suas atividades, pois são elas que vão garantir a presença de vocês, né? E você que não tem acesso ao Classroom, é bom que você entre em contato com a sua escola para ver qual é a melhor forma de você estar, né, buscando essas atividades, beleza? Ok, então vamos lá. Lembrando que nas nossas últimas 4 aulas a gente falou de soma e produto de uma equação do segundo grau. Hoje nós vamos subir um pouquinho o nível, né? A gente vai falar de funções quadráticas, ok? A gente vai usar muito das equações do segundo grau dentro de funções quadráticas, tá? Mas vamos com calma. Então tá lá, né? Na aula anterior foi visto então tudo sobre soma e produto, né? E agora a gente vai falar da função quadrática, vamos ver qual é a lei de formação da função quadrática, o gráfico da função quadrática e também falar um pouco do vértice do gráfico da função quadrática, tá? Então tá aí, o que é uma função quadrática, né? Uma função quadrática é toda função que está definida por essa sentença, y igual a ax quadrado mais bx mais c, ok? Toda função que tem essa característica é chamada de função quadrática, tá certo? Com os coeficientes a, b e c números reais e o a diferente de zero. Bem parecido com a equação do segundo grau mesmo, né? Perceba que essa parte é idêntica, né? Só que lá na equação é sempre igual a zero, né? Ou igual a zero. Aqui a gente tem, né, igual a y, ok? Bom, o a não pode ser zero, porque se for zero, desaparece x ao quadrado, já não vai ser mais função quadrática, aí vai ser função afim. E função afim a gente já trabalhou também, ok? Essa sentença, então, né, essa escrita aqui é chamada de lei de formação da função quadrática, beleza? Anotem isso aí, que isso é importante para a gente, tá? Mas você vai ter uma certa facilidade para anotar isso, porque, como eu falei, disso daqui para a equação do segundo grau só mudou do zero para o y. Aí eu tenho alguns exemplos, né, de funções quadráticas. Lembrando que a característica geral da equação, da função quadrática é aquela ali, né? E eu tenho esse primeiro exemplo. Veja, y igual a x ao quadrado mais 2x menos 8. Perceba que isso se encaixa perfeitamente naquela forma geral, ok? Outra equação, menos x ao quadrado mais 9x menos 18, também se encaixa perfeitamente naquilo, né? É uma função quadrática. Aqui, y igual a x ao quadrado menos 9. Ah, professor, mas aqui está faltando o termo com x, né? O a seria 1c menos 9 e o b. O b, se não tem, é zero, né? Continua sendo função quadrática da mesma forma. O que não pode ser zero é o a. O b e o c não tem problema. Outro exemplo, ó, y igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 1, né? O a é 4, o b é menos 4 e o c vale 1, se encaixa perfeitamente naquilo, né? Outra, y igual a menos 2x ao quadrado mais raiz de 6, né? Quando aparece uma raiz assim, normalmente tem alguns que se desesperam, mas não precisam, porque não muda nada, o importante é ter x ao quadrado, ter o x, mas se não tiver não tem problema, que daí o b é zero, e ter um número sem x. Esse aqui é o caso do número sem x, né? Raiz de 6 é um número que não tem o x, é o termo c, né? E por fim, aqui, y igual a menos 3x quadrado menos 2x mais 1. Tá? Se encaixa perfeitamente naquilo. Então, todos esses daqui são exemplos de funções quadráticas, ok? Aí a gente vai lembrar do seguinte, tá? Veja, quando a gente falou de função afim, quando a gente falou de função no geral, a gente viu que uma função tem domínio e tem contradomínio. Tem domínio e tem imagem, ok? O conjunto imagem de uma função. A gente viu isso, né? O domínio são aqueles valores que eu posso substituir no x. E para cada valor que eu substitua no x, vai me dar um resultado que eu chamo de imagem, tá certo? Isso a gente viu bastante em função afim também, ok? E quando eu quero calcular a imagem, então eu vou pegar o valor dado e substituir no x, tá? Eu pego um valor do domínio, substituo no x e encontro a imagem. Então a imagem, para você determinar a imagem, é sempre substituindo um valor na variável x, ok? Já se eu quero descobrir os valores do domínio que tem uma imagem dada, esse número dado vai ser substituído no y. Mas a gente vai ver isso com mais calma,
tá? Veja só, dado o número real 7, vamos calcular a imagem desse número. Se eu quero a imagem desse número, eu vou pegar o 7 e substituir no x, ok? Vamos fazer isso então. Olha só, para calcular a imagem do 7, pela função dada, aqui está a nossa função, vou substituir o x aqui e aqui por 7. Substituindo por 7 aqui, eu tenho 3 vezes 7 elevado ao quadrado. Substituindo por 7 aqui, eu tenho menos 4 vezes 7. Ok? E o mais 1, né, ali, para finalizar a nossa função. Resolvo a potência, né, e o produto aqui. A potência aqui, 7 ao quadrado é 49, não posso esquecer do 3, que ainda não resolvi o 3. O 4 vezes 7 está ali, 28, mais o 1. Resolvo a multiplicação primeiro, né, 3 vezes 49 dá 147, menos o 28 mais 1. 147 menos 28 mais 1, isso dá 120. Esse 120 é a imagem do 7, ok? Então, se eu pego na função, substituo o x por 7, o resultado dá 120, então 120 é a imagem do 7. Beleza? Bom, um detalhe entre a diferença de funções e equações é a seguinte, tá? Numa função você pode trocar o x pelo valor que você bem entender, desde que ele esteja dentro do domínio dessa função. Domínio, como eu falei, é o conjunto formado por todos os elementos que eu posso substituir no lugar do x, tá? Já numa equação, eu tenho que tomar muito cuidado, porque numa equação eu só posso substituir o valor do x, valores que tornam a minha igualdade verdadeira. Normalmente eu tenho lá uma equação do segundo grau, por exemplo, igual a zero. Então eu só posso trocar o x por números que aquilo resulta em zero, ok? Que são chamadas raízes da minha equação. Já na função, não. Na função você pode trocar pelo número que você bem entender, desde que ele esteja dentro do domínio dessa função e está tudo certo. Ok? Vamos para o primeiro exercício, né? Exercício 1. Dada a função quadrática y igual a 2x² menos 3x mais 7, calcule as imagens dos números. Bom, se eu quero saber a imagem, eu pego esses números e substituo no valor, no x, né? Na variável x. Troca x por menos 4, vejo quanto isso vai dar. Troca o x por 0, vejo quanto dá. Troca o x por 3, depois por 8 e assim por diante. Ok? Vou esperar que vocês façam esse e já volto para corrigir.
E aí, conseguiram? Vou fazer com vocês aqui no quadro, tá? Como eu falei, se eu quero a imagem do menos 4, eu vou pegar o menos 4 e substituir no x, tá? Então vai ficar assim, ó. Y igual a 2 vezes o x ao quadrado. Mas quem é x? Nesse caso, vai ser o menos 4 ao quadrado. Usa parênteses toda vez que o número estiver negativo, ok? Menos 3 vezes x. No lugar do x, menos 4, mais o 7 aqui do final, ok? Então perceba que daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi substituir o x por 7. Ou melhor, por menos 4. E agora eu vou resolver, né? Resolva a potência primeiro. Então vai ficar 2 vezes essa potência aqui, ó. Menos 4 elevado ao quadrado é menos 4 multiplicado por menos 4. Isso dá 16, né? Aqui eu posso resolver essa multiplicação sem problema nenhum. Tome cuidado com a regra de sinais. Negativo que multiplica negativo fica positivo. 3 vezes 4, 12. Mais aquele 7 do final. Ok? Multiplica agora isso daqui, né? Numa expressãozinha numérica, a gente sempre resolve a multiplicação antes da adição. Então, aqui nós vamos ter 2 vezes 16, 32, né? Se quiser resolver isso aqui, não tem problema, dá 19. E y, então, vai ser igual a 32 mais 19, 51. Se eu não estou enganado, 51. Ok? Se olhar no material lá, quem que vai aparecer lá pra gente? Y igual a 51. Acertei. Ok? Beleza? O próximo número que eu vou trocar aqui agora vai ser o 0, tá? Para isso eu vou precisar apagar aqui, tá? Então, trocando aqui por 0, agora eu vou substituir x por 0, tá? A única coisa que eu vou fazer nesse momento é a substituição, tá? Então, veja lá, y igual a 2 vezes x ao quadrado, no lugar do x eu coloco 0. Perceba que aqui eu já nem usei os parênteses mais, porque não tem o sinal negativo, ok? Menos 3 vezes x, o x vale 0, troque o x por 0, mais 7, ok? Beleza, resolva a potência, a multiplicação primeiro, né? Vai ficar 2 vezes 0 elevado ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0, menos 3 vezes 0 é 0, mais 7. Então, y vai ser o quê? 2 vezes 0 é 0. Qualquer número vezes 0 dá 0, né? E aqui o 7 menos 0 vai dar 7, né? Então, vai ficar 7 positivo aqui. E 0 mais 7, isso é igual a 7, tá? Então, o resultado para quando a gente substitui o x por 0 é 7, tá? Vamos ver o que aparece lá? Olha lá, y igual a 7, né? No material, y igual a 7. Tem uma dica valiosa para vocês. Toda vez que vai substituir o x por 0 numa equação quadrática, o resultado sempre vai ser o termo c. Quem é o termo c para a gente? 7, tá? Então é uma dica valiosa. Você evita de fazer várias contas aí, né, sabendo disso. Substituindo o x por 0, o resultado é o termo c sempre, numa equação quadrática, numa função quadrática. Ok? Feito isso, nosso próximo valor é o 3, tá? Vamos agora apagar para substituir o x por 3. Então, o próximo valor é 3. Substituindo onde tem x por 3, eu vou ter y igual a 2 vezes x ao quadrado. No lugar do x, 3 ao quadrado. Menos 3 vezes x, menos 3 vezes 3, né? E o mais 7 do final, a gente mantém ele aqui. Beleza? Então, a única coisa foi substituir o x por 3. Agora, resolvendo a potência, vai ficar 2 vezes 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. E 3 vezes 3, 9. Menos 3 vezes 3, 9. Mais 7. Bom, 2 vezes 9, 18. Aqui eu vou repetir tudo. E aí a gente já chega na conclusão de que 18 menos 9 é 9, mais 7, 16. Vamos ver se eu acertei lá no material. Acertei mais uma, y igual a 16. Ok? E por fim, agora tem que trocar o x por 8. Substituindo o x por 8, vai ficar y igual 2 vezes
8 elevado ao quadrado menos 3 vezes 8 mais 7. Ou seja, a única coisa feita aqui foi substituir o x por 8. Certo? Não teve conta nenhuma, as contas vêm agora. Veja só. Então aqui vai resolver a potência e a multiplicação, né? Vai ficar 2 vezes. 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8. Isso dá 64. Menos 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. Mais esse 7 do final. Agora aqui, 2 vezes 64, isso dá 128. Menos esse 24, mais 7. Certo? Y igual a 128 menos 24, isso fica 104, né? Fazendo esse número menos esse, vai dar 104. Mais o 7, 104 mais 7 dá 111, ok? Vamos ver o que aparece lá. 111, acertei todos. Beleza? Espero que você também tenha acertado todos. Continuando aqui, né, já vem o exercício 2 para vocês. O que diz o exercício 2? Diz assim, o volume y do paralelepípedo é dado em função da medida x, indicada na figura. Qual é a sentença matemática que define essa função? Beleza. Se eu quero o volume y, então você vai escrever y igual. Como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? Você lembra como é que é calculado o volume? Bom, o paralelepípedo está desenhado aqui. Para você calcular o volume dele, basta que você multiplique as medidas das 3 dimensões, ou seja, multiplique a medida da largura pelo comprimento vezes a altura, né? Largura, comprimento e altura, ok? Beleza? Se você multiplicar essas 3 medidas que estão indicadas, aí você tem o volume, tá? Mas eu vou esperar uns minutinhos vocês tentarem escrever e já volto para corrigir.
E aí, conseguiram? Veja, como eu falei, o volume é a multiplicação da largura, do comprimento e da altura, ok? Bom, multiplicando isso, né? Multiplica o x pelo 1, vai dar x, né? Então vai ficar x vezes x mais 1, né? Então eu vou ter o seguinte, que x vezes x mais 1 eu tenho que fazer a distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, x. Está escrito então, né? O volume desse paralelepípedo. Agora, você pode escolher o x que você quiser, né? Substitua o x por 1, né? Substituindo o x por 1 aqui, você vai ter o volume desse paralelepípedo. Se o x for 2, ou seja, aqui 2, aqui 3, aqui continua sendo 1, substitua lá por 2 e você vai ter o volume desse paralelepípedo. Qualquer que seja o valor escolhido para você colocar aqui na figura, substitua o x lá que você vai ter o volume dessa figura. Fica bem mais simples você fazer isso do que sempre estar calculando os valores aqui para depois calcular o volume. Substitua direto aqui que já resolve o problema, tá? Bom, e aí, como eu falei para vocês, o domínio, né? O que é o domínio da função? O domínio da função é um conjunto formado por todos os números que eu posso substituir na minha função, ok? Às vezes, né, eu posso encurtar o meu domínio. Meu domínio pode ter 1, 2, 3 elementos apenas, ok? Mas, de forma geral, a gente acaba dizendo que o domínio são todos os números que podem ser substituídos no x, ok? E no caso da função quadrática, qualquer número que você imaginar é possível substituir no x, então qualquer número que você pensar faz parte do domínio da minha função, ok? E aí a gente vai ver como é que calcula esse domínio agora, né? Ou seja, como é que calcula um elemento que está presente no domínio, tá? Veja, dada a função quadrática, y igual a x ao quadrado menos 7x mais 2, determine quais elementos x do domínio tal que tenha imagem, né? Y igual a menos 10. Ou seja, eu quero descobrir qual é o elemento que está no domínio, ou seja, o número que eu substitua no x que resulta em menos 10, tá? É isso que eu quero. Vamos guardar essa informação ali da minha função, né? E também vamos guardar a informação que o y vale menos 10. O que eu vou fazer? No lugar desse y, vou substituir por menos 10. Beleza? Vou fazer aqui no quadro, tá? Fazer aqui no quadro essa com vocês também, que está lá assim, né? A função, eu vou só substituir. Pega o valor do y aqui e já substitua direto lá, tá? Vai ficar menos 10 igual x ao quadrado menos 7x mais 2, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor que era do valor do y dado no exercício e substitua na função, tá? Substituir lá. Esse 10 negativo, pelo princípio aditivo, ele vai ficar somando, né? No segundo membro da minha equação, que vou transformá-lo em primeiro membro. Ou seja, estava menos 10, para cá ficou mais 10. Só que eu, ao invés de colocar zero igual aqui, eu vou colocar igual a zero lá no final. Não tem problema nenhum fazer isso, ok? Então, eu vou ter que x ao quadrado menos 7x, 2 mais 10, isso é 12, ok? Isso é 12. E aí eu tenho a minha equação. Agora eu tenho uma equação de uma função que tinha dado lá no exercício, agora transformei numa equação. E a equação a gente vai tentar resolver por soma e produto. Quer ver? Lembra como é que fazia aqui a soma? O que era a soma das raízes de uma equação do segundo grau quando A vale 1? Que nesse caso A vale 1. Né? Então a soma é o B com o sinal trocado. O B é menos 7. Trocou o sinal, vai ficar 7 positivo. E o produto? O produto é o termo C. O termo C é 12, ok? E aí você pensa, quais números somados dão 7 multiplicados dão 12? Né? Bom, eu posso pensar no 5 e 2, né? Se eu pensar no 5 e 2, o que dá aqui? 5 mais 2, 7. Mais 5 vezes 2 dá 12. Não deu certo. Posso pensar no 4 e 3. 4 mais 3 é 7. E 4 vezes 3 é 12. Opa, achei então. 4 e 3. Beleza? Então, eu tenho que aqui x1 é 4, ou pode ser o 3, né? Ou x2 é igual a 4. Né? Somando 3 com 4, 7. Multiplicando 3 por 4, isso dá 12. Beleza? Chegamos nessas raízes. Voltando aqui no nosso material, tá? Você vai perceber o seguinte, né? Coloquei lá, então, o x1 e o x2, 3 e 4, tá? Que são os valores que a gente acabou descobrindo ali, né? E aí, o que pediu o exercício ali mesmo? É só isso, né? O domínio, né?
Então, esses são os valores do domínio que tem a imagem menos 10. Ou seja, se você pegar esse 3 aqui e substituir na função, com certeza absoluta o resultado vai ser menos 10. Se você substituir o 4 aqui na função, com certeza o resultado também será menos 10, ok? Nesse caso, então, eu tenho dois valores no domínio dessa função que resultam na mesma imagem, que é o menos 10. Beleza? Ok, então. Vamos para o exercício 3. O exercício 3 é para você fazer o mesmo, né? Está dada a função, então, y igual a x ao quadrado mais 4x menos 7. Determine quais elementos x do domínio, tal que tenha imagem igual, y igual a 5. Basicamente é a mesma coisa, só mudou a função e ali o valor da imagem, né? Agora a imagem é 5, beleza? Vou esperar que vocês façam esse, mas já volto para corrigir.
E aí, pessoal, conseguiram? Como vocês podem perceber aí, né? Esse exercício é basicamente idêntico ao exemplo que eu fiz anterior, ok? Basta trocar o y por 5, tá? E aí nós montamos uma equação do segundo grau para poder, né, resolver. Então eu vou fazer o seguinte, lá, ó, deixa anotadinho lá, y igual a x ao quadrado mais 4x menos 7, e vou fazer aqui no quadro com vocês também, tá? Nesse caso, eu tenho que trocar o y por 5, então vai ficar 5 igual x ao quadrado mais 4x menos 7, ok? Então, como lá está dizendo que o y vale 5, substitua na função, e aí eu vou ter o seguinte, esse 5 está positivo, para o outro lado ali ele vai ficar negativo, vai ficar menos 12, né? Já colocando o resultado direto. A soma é o b com sinal trocado, então vai ser menos 4, tá? E o produto é o c, que é menos 12, tá? E aqui talvez fique até mais simples, né? Como o produto é negativo, significa que as raízes têm sinais contrários, ou seja, uma subtração que dê 4, né? Ou melhor, menos 4, né? Isso aqui vai ser menos 6 e 2, né? Menos 6 e 2. Menos 6 com 2 dá o menos 4, menos 6 multiplicado por 2 vai dar menos 12, beleza? Então, feito isso, eu tenho os dois elementos do domínio que têm imagem igual a 5, ok? Isso significa que se você pegar o menos 6 ou o 2, substituir na função dada lá, com certeza vai dar 5, certo? Beleza? Vamos continuar aqui então. Ali no material apareceu as mesmas respostas que eu coloquei ali no quadro, né? Significa que acertei mais um. E aí a gente vai falar um pouquinho do gráfico, tá? Assim, de forma geral, posso dizer que toda função tem o seu gráfico, tá? Assim como a gente viu o gráfico da função afim, que era uma reta que poderia ser crescente ou decrescente, né? Aqui a gente vai ver que o gráfico da função quadrática é uma curva, né? E essa curva é chamada de parábola, tá? Vamos ver com mais calma aí, né, o que é, então, a parábola, tá certo? Olha o exemplo. O exemplo diz o seguinte, construa o gráfico da função quadrática y igual a x ao quadrado menos 2x, tá? Coloquei aqui alguns passos, né, para que você consiga fazer sozinho depois. Primeiro atribuímos alguns valores a x, calculamos as imagens de cada valor de x, anotamos os pontos no plano cartesiano e em seguida ligamos esses pontos assim obtidos, ok? Então esses são os passos que a gente vai adotar aqui para poder construir o gráfico dessa função, beleza? Guardando a função ali em cima, aqui está a tabelinha, aqui já coloquei alguns valores de x para você, tá? Depois eu vou mostrar para vocês quais são os melhores valores para a gente poder colocar nessa tabela, mas assim, você pode colocar o valor que você quiser, não tem problema nenhum, tá? Mas tem sempre uns valores ali que acabam facilitando as nossas vidas, tá? O que eu vou fazer então? Já tenho meus valores aqui pré-definidos para o x, cada valor desse daqui eu vou substituir na minha função. Então, eu vou substituir menos 1 lá na função. O que acontece se eu substituir o menos 1 na minha função? Eu vou ter o seguinte, no lugar do x, menos 1. No lugar do x, menos 1. Calcula isso. Veja lá, menos 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. E 1 mais 2 é 3. Se eu substituir o x por menos 1, o resultado é 3. Ok? E agora, substituo o próximo valor, 0. E aí, eu digo para vocês o seguinte, aquela dica que eu dei lá no outro exemplo. Quando eu substituo o x por 0, o resultado é o c, o termo c, tá? Nesse caso, o termo c, eu não tenho ele aqui, né? Eu tenho que o a vale 1, o b vale menos 2 e o c é 0. Então, com certeza que vai ser 0. Apesar de estar feita ali a continha para vocês, mas é 0, ok? Então, lá vai o 0. Beleza? Substituir o x por 1, uma outra dica preciosa para vocês. Toda vez que você substitui o x por 1 numa função quadrática, o resultado é a soma do a, b e c. Soma o a, b e c, você tem, né, o valor de quando x igual a 1. O a vale 1, o b vale menos 2, o c vale 0. Então é só somar o a e o b. Isso vai dar menos 1. Apesar de estar feita a conta ali, mas eu já sei que o resultado é menos 1. Ok? E agora, troco o x por 2. Trocando o x por 2, vai ficar 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Só que 2 ao quadrado é 4, e 2 vezes 2 também. Então, fica 4 menos 4, isso dá 0. Vem 0 ali na tabela.
E o 3? Substitua o 3 lá, vai ficar 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. 3 ao quadrado é 9 e 2 vezes 3 é 6, tá? 9 menos 6, 3. Vem aqui na tabela o 3. O que você vai fazer? Vai pegar o plano cartesiano e anotar esses pontos. O menos 1 com 3, o 0 com 0, o 1 com menos 1, o 2 com 0 e o 3 com 3. Anotou isso? Vai ligar esses pontos e vai descobrir que esse é o gráfico da função, ok? Só um detalhe, ó, primeiro ponto, menos 1 e 0. X vale menos 1, e 0 não, e 3, né? Menos 1 e 3. O x vale menos 1 e o y 3. Se eu for lá para o gráfico, o x menos 1 está aqui. O y3 está lá em cima. Então, esse é o primeiro ponto, ok? Se eu voltar na tabela, 0 e 0. 0 e 0 está aqui, ok? E assim por diante. O próximo valor da tabela é x igual a 1, y igual a menos 1. O outro valor da tabela é x igual a 2, y 0. E o outro valor da tabela é 3 e 3, né? O último valor. E aí você ligando isso aqui, você vai ter então o gráfico que a gente chama de parábola, tá? E um detalhe importante, tá? Esse gráfico nunca faz bico, ou seja, você não vai ligar aqui como se fosse uma reta, tá? Tem que ser curvado mesmo, não pode fazer bico, beleza? E esse ponto que está aqui, você pode perceber o seguinte, ó, ela vem, né, a parábola vem descendo, 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 quando chega nesse ponto, ela muda, ela começa a subir, né? Ou seja, ela é decrescente até esse ponto, a partir desse ponto ela se torna crescente. Ok? Esse ponto que faz essa divisão de crescente para decrescente, ou de decrescente para crescente, é chamado de vértice, ok? Ele é o vértice da minha função, da minha parábola, tá? Beleza? Ok. Exercício 4. Agora é com vocês. Construir o gráfico da função quadrática a seguir, ok? Y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Tenta fazer aí e eu já volto com a solução.
Então, pessoal, veja, quando você tem, né, os valores de x aqui, você substitui cada um deles na função, ok? Se você não chegou em algum desses valores que eu vou colocar aqui, você refaça e tente ali chegar nesses valores que estão aqui, ok? Então, quando você trocar o x por 1, vai dar 0, por 2 vai dar menos 3, por 3 vai dar menos 4, por 4 dá menos 3 e por 5 vai dar 0, ok? Se por acaso você não chegou num desses valores, então você refaça ali, né? Porque alguma coisa ali não ficou muito certo, regrinha de sinal, alguma coisa do tipo, tá? Mas com esses valores aqui, né, são o suficiente para a gente poder construir o gráfico. Eu vou fazer aqui no quadro com vocês, né? Perceba o seguinte, que aqui eu já coloquei, né, o plano cartesiano, o eixo x, o eixo y, e já marquei aqueles pontos que estão lá, né? O 1 e o 0, o 2 e o menos 3, o 3 com o menos 4, o 4 com o menos 3 e o 5, 0, né? Agora aqui basta a gente ligar esses pontos, né? Tem um ponto aqui, outro aqui, aqui, aqui e lá. Se eu ligar eles, né, eu vou ter a minha parábola. Lembrando que você não pode fazer um bico aqui, ó, tem que ser curva, ok? Não pode ser bico. Vem para cá e vem para cá. Tá feita então a nossa parábola, beleza? É isso aí então, né? Finalizamos a nossa aula de hoje, ok? Beleza? E lembrando só, né, que você tem que acessar o Classroom, realizar as suas atividades para ganhar a sua presença, garantir a sua presença. E você que não tem acesso ao Classroom, entre em contato com a escola, beleza? Vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula.